E aí, pessoal, agora a gente vai resolver algumas questõezinhas de lei penal no tempo, né, para fixar o conteúdo que a gente viu. Tá? Primeira questãozinha aqui, questão da OAB, FGV 2020, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o pincelzinho também para riscar, beleza? André, nascido em 21 de 11 de 2001, adquiriu de Francisco em 18 de 11 de 2019. Tá, beleza. Ó. Por que que a gente tem que trazer aqui? Vamos, primeiro resolvo aí, tá? A lei, resolva. E eu já vou trazendo aqui a resolução com detalhes, tá? André, nascido em 21 de 11 de 2001, tá? Adquiriu de Francisco, em 18 de 11 de 2019, grande quantidade de droga, tá? Vê que ele nasceu em 21 do 11. E quando ele adquiriu, foi em 19 do 11, tá? Vê que quando ele adquiriu a droga, que ele era menor de idade, tá? Beleza. Então a gente viu que André adquiriu droga menor de idade, 18 do 11. E com o fim de vendê-la, tá? Com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário, ou seja, de tráfico de drogas, que seria celebrado em 24 de 11 de 2019, tá? Então ele vai fazer uma festinha 24 de 11 de 2019, tá? Mas lembrando que o aniversário dele é dia 21, 3 dias antes, tá? E dia 18, ou seja, antes dele completar 18 anos, ele era menor de idade, tinha 17 anos. Beleza? Ele adquiriu drogas com menor de idade. E em 23 de 11 de 2019, a partir de uma denúncia anônima e munido de respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que foi por ele armazenada, né? Como é que falou, ó, no seu quarto. Tá? De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Beleza, o que que a gente tem que. O que que essa questão aqui vai trazer? Ela vai trazer a questão do crime continuado, do crime permanente que a gente tratou na aula passada. Tá no vídeo passado de lei penal no tempo. O que que é o crime continuado? Aquele crime que não cessa de imediato, né? É parecido com um crime de sequestro. Por exemplo, a pessoa que adquiriu drogas, né, para traficar, né, dia 01, tá? Dia 01, ele adquiriu drogas. Porém, ele vai traficar, né? Ele tá com as drogas, tudo com o intuito de traficar, e ele vende, né? Até ele vende tudo dia 3, tá? Então, o fim do tráfico de droga vai ser esse aqui, dia 3, entendeu? Vê que enquanto ele estava com essa droga, mesmo guardada, tá? Mas com o intuito de tráfico, é um crime permanente, é um crime que vai se consumando, tá? Beleza. Então, o que que a gente pode tratar aqui agora? Que ele, menor de idade, tá? Ele, menor de idade, adquiriu de Francisco, dia 18, grande quantidade de droga, tá? Dia 18 ele adquiriu grande quantidade de droga. Então, André adquiriu de Francisco droga quando ainda era menor de idade, tá? Quando ainda era menor de idade e permanecer com essa droga até o dia 23 do 11, até após completar a maioridade. Ou seja, é um crime que permaneceu, né? Que começou no dia do começou quando ele ainda era menor de idade e permaneceu até a maioridade dele, é um crime permanente, tá? Nesses casos aqui, ele é imputável, galera, imputável, porque o crime permanente ele vai se consumando, né, com a continuidade, com a permanência. E permaneceu até ele ser maior de idade, entendeu? Então, a gente já poderia eliminar aqui a questão A, tá? A gente pode eliminar a e a B, tá? Então vamos ler aqui as alternativas C e D, que é as que podem estar corretas. Ele é imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal e a teoria da atividade para definir o momento do crime. E letra D, imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico, que tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. Só aqui, eu não preciso nem ler o resto, porque eu vi que a letra D nos diz que o Código Penal adota a teoria do resultado, e não é. Tá? A gente adota o que? A gente adota a teoria da atividade, tá? Em relação ao tempo penal. Então a gente viu aqui que A, B e D estão erradas. Então o gabarito é letra C, que ele é imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a teoria da atividade para definir o momento do crime, né? Por quê? Porque ele adquiriu droga enquanto ele ainda era menor de idade, tá? Para fins de quê? Para fins de vendê-la aos seus convidados, ou seja, tráfico de drogas. Beleza?
e ele adquiriu quando era menor de idade, tá? Menor, e quando ele completou ano dia 21, tá? Do 11 de 2019, e o aniversário dele era 24, que era quando ele ia se consumar, né, o crime de tráfico de drogas. Só que um dia antes, tá? Depois de ele já ter completado 18 anos, né? Dia 23 antes da festa, chegou a polícia e prendeu, tá? Com mandato. Vamos agora para a segunda questão, tá? Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo, ocorrido em 10 de 11 de 2017. É bom a gente grifar as datas, tá? É bom a gente grifar as datas para a gente não se perder nesse tipo de questão, né? Ele cometeu o crime dia 10 do 1 de 2017. Por sentença transitada em julgado, né? Ou seja, o crime não cabe mais recurso. A pena base de 4 anos de reclusão majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, né? Então a pena dele vai ser de 5 anos a 4 meses, né? Pena privativa de liberdade, além de multa, tá? Além de multa. Por que que eu grifei aqui? Essa questão ela vai tratar de um assunto importante, que é a questão de efeitos penais, tá? Eu vou ter efeitos principais e efeitos secundários. Tá? Os efeitos principais é a questão da pena principal, né? Que nesse caso aqui é a privativa de liberdade, uma pena. E eu vou ter também a questão das penas, galera, as penas extra fiscais, tá? As penas extra fiscais. O que que são penas extra fiscais? São obrigações galera, secundárias, como por exemplo, nesse caso aqui, de multa, tá? Como por exemplo, nesse caso aqui, ó, de multa. É uma pena extra, é uma pena secundária. E a gente já vai ver porque que é isso importante. Vamos lá continuar. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena possível, né, a execução, foi editada, foi editada em 23/4/2018 uma lei, tá? Que exclui a causa de aumento, tá? Pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Então a qualificadora ela cessou. Ou seja, é uma novatio legis melius. Por quê? Porque se eu excluo essa causa de aumento, a minha pena diminui. A minha pena diminui. Então, a gente já pode deduzir que o quê? Que ela vai retroagir. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio, vamos ver o que as questões dizem aqui, tá? Não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Opa, vamos lá para o Código Penal. Vamos para o Código Penal agora. O Código Penal nos diz aqui, ó? Questão do parágrafo único do artigo 2º. Lei penal que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, mesmo que haja o trânsito julgado, mesmo que não caiba mais recurso e haja uma lei posterior que traga benefício, né, para favorecer o réu, ela se aplica a fatos anteriores, tá? Então vamos lá ver o que a questão fala aqui. Então, essa questão aqui, a letra A, ela está incorreta, tá? Porque sim, aplica-se a fatos anteriores, tá? Então a gente já pode excluir ela, beleza? Vamos para a letra B. Poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sentença penal imposta, tá? Essa é a nossa resposta correta, tá? Vamos fazer a análise das outras, já que eu venho para complementar o que ela é correta. Deverá buscar redução da pena aplicada, com afastamento da causa de aumento do emprego da arma branca, por meio de revisão criminal. Galera, não precisa de revisão criminal quando eu tenho uma nova lei que favorece o réu. Tá? Não precisa abrir todo o caso, ver as provas, não. É questão de levar ao juízo de execução penal e mostrar que há uma lei ali que está em benefício do réu. Tá? Então essa daqui está incorreta também. Beleza? E a letra D deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de um novo julgamento com base na inovação legislativa. Não precisa de um novo julgamento. Né? Não precisa de um novo julgamento, tá? Então a letra B vai nos dizer que poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento. Beleza, novatio legis incriminadora, né? Nova lei. Tá? Essa lei nova que ela trouxe, né? A exclusão do caso de aumento. Tá? E, consequentemente, a redução da pena imposta. Beleza? A letra B é o gabarito correto. Vamos para mais uma aqui, tá? Em razão do número
de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena de detenção de 6 a 3 meses, tá? Vamos anotar aqui essa questão da pena aqui, porque ela vai ser importante, tá? Para essa questão. É sempre bom a gente anotar. Pena de detenção de 6 meses e 3 anos e multa. Tá? Foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de 2015, tá? Tal direito, tá? Passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. O que a gente pode interpretar aqui, tá? O que a gente pode interpretar aqui? Que eu tenho uma nova lei, né? Vai ser criada uma lei o quê? Que tipo de lei? Uma lei temporária, galera. Vê que eu tenho uma lei temporária, né? Eu tenho uma lei temporária que ela é diferente, tá? Ela é diferente da lei excepcional, tá? Ela é diferente da lei excepcional. Por quê? Porque a lei temporária ela tem um período específico ali pré-determinado para uma situação, tá? E a lei e a lei excepcional é até que haja a cessação, tá? Da sua excepcionalidade, tá? Desde que cesse a sua excepcionalidade. Então aqui a gente vai ter uma lei que pré-determinada, né? De 20 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Vê que ela vai aumentar a pena, tá? A pena contra os crimes de dano qualificado contra o patrimônio era de detenção de 6 meses a 3 anos, tá? E aí passou durante a vigência dessa lei, tá? Que vai ser agora de pena de 2 a 5 anos de detenção. Tá vendo que aumentou, beleza? É uma novatio legis impejus, tá? E aí vamos continuar. João, em 20 de dezembro de 2015, ele destrói, tá, dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado. Então, parte de João aqui, ó. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói, tá? Vê que João cometeu o crime durante o quê? Durante o período de vigência da lei temporária, beleza? Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Considerando a hipótese narrada, e aqui o finalzinho, tá? E ele foi denunciado, galera, ó, ele foi denunciado dia 8 de janeiro de 2016. Vê que ele foi denunciado após o período de vigência dessa norma temporária. Vê que a norma temporária ela não está mais no seu período de vigência. Só que o que a gente estudou? Que as leis temporárias e leis excepcionais ela aplicam-se a fatos passados, a fatos praticados durante a sua vigência, tá? A fatos praticados durante a sua vigência. Tá? Ela aplica-se a fatos praticados durante a sua vigência. Né? Mesmo que ele seja denunciado posteriormente, né? Se o crime não prescreveu, tá? Se o crime não prescreveu, ele pode ser sim aplicado à lei temporária ou lei específica. Vamos para as alternativas, tá? Então o que a gente já pode eliminar aqui? Tá? A gente já pode eliminar a questão dos 6 meses a 3 anos de detenção, tá? A gente elimina a C e a A. Oxe, mas por que, Jefferson? É claro, é óbvio, porque as leis temporárias e as leis excepcionais, elas têm a questão da ultratividade, né? Elas aplicam-se a fatos empregados durante seu período de vigência, né? Mesmo que ela seja revogada, tá? Então, vai ser aplicada a pena da lei temporária, tá? Que é quanto? De 2 a 5 anos de detenção. E o que modifica aqui de uma para outra é a questão, é lei temporária ou é lei excepcional, galera? Nesse caso aqui é lei temporária. O gabarito aqui é letra B de bola. Por que é lei temporária? Porque é uma lei que tem um período pré-determinado, uma data pré-determinada. O caso da o caso da lei excepcional aqui, que está errado, é porque lei excepcional ela tem uma situação de excepcionalidade, uma crise, uma calamidade. Vamos lá para mais uma questão, tá? Da OAB 2018. João foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento da pena, tá? Beleza, Jorge está em cumprimento da pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pelo crime idêntico ao cometido de João, tá? Então, João aqui ele estava respondendo a uma ação, tá? E pelo mesmo crime, Jorge já estava sendo condenado, né? Cumprindo pena.
Durante o cumprimento da pena de Jorge, tá? Durante o cumprimento da pena de Jorge e da submissão ao processo por João, né, da ação, foi publicada e entrou em vigor uma lei, tá, que deixou de considerar as condutas dos dois. Opa, lei que deixou de considerar as condutas dos dois. O que que significa isso? É o quê? É a nossa bonita abolitio criminis, tá? É a nossa bonita abolitio criminis, que é a abolição do crime, né? Vamos lá para o Código Penal. O que o Código Penal nos diz? Tá aqui, tá? Artigo 2º. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, tá? Esse é o abolitio crimes. Vamos voltar para a questão, o que que ela nos diz? No caso aqui, Jorge estava cumprindo o crime, estava cumprindo pena, já João estava sobre a ação. E eu tenho um abolitio crimes, então o que que ela vai fazer? Ela vai retroagir, princípio da irretroatividade da lei penal. Tá? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, como a gente tem aqui um caso claramente, obviamente, que vai beneficiar eles, né? Claro que ninguém pode ser, não pode continuar sendo culpado, tá? Como diz aqui na lei, no artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Isso é claramente em benefício do réu, né? Dos réus, no caso. Tá? Então, vamos lá. Ao tomarem conhecimento da vigência da nova lei, Jorge e João procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis, tá? Com base nas informações narradas, como advogado de Jorge e João, você deverá esclarecer que. Vamos lá analisar aqui as questões. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge. Tá, opa, não, aqui a gente não precisa nem ler o resto. Tá? A gente viu que a abolitio criminis, né, na aula passada, que ela retorna, ela retroage, tá? Ela retroage para benefício do réu. Vamos lá. Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois. Né? Opa, ok. Fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da sentença, todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins de incidência e maus antecedentes. Galera, o erro aqui, o primeiro erro está nessa questão aqui de efeitos civis, tá? Eu não vou cessar efeitos civis, eu vou cessar apenas os efeitos penais. A gente viu nas questões anteriores que os efeitos extrapenais, né, os efeitos acessórios, eles permanecem, tá? Eles permanecem. Então essa questão aqui também está errada, tá? Vamos para C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da sentença condenação de Jorge, mas não os efeitos penais. Correto, correto. Vai cessar a punibilidade dos dois, né? Abolitio criminis, tá? Um vai deixar de cumprir a pena e o outro, a ação penal ela será nula, né? Arquivada e tudo, fazendo cessar todos os efeitos penais, tá? Efeitos apenas penais da condenação de Jorge, tá? Mas não extras penais, tá? E aqui a última, não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tá errado, né? A gente viu que pode sim, tá? A Abolitio Criminis, ela retroage. Vamos para mais uma, né? OAB 2014 e a FGV. Considere que determinado agente tenha em depósito, durante o período de um ano, 300 quilos de cocaína. Opa, durante o período de um ano, 300 quilos de cocaína. Tráfico de drogas, não tem como ser usuário de 300 quilos de cocaína. Considere que também que durante o referido período tenha entrado em vigor uma nova lei. Opa, ó, vamos marcar que é importante. Entrou em vigor o quê? Uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes. Uma nova lei que eleva a pena. Nova lei que eleva a pena é o quê? É novatio legis impégios. Tá? Que não cria um tipo penal, mas modifica o tipo penal já existente. No caso aqui, piorando a situação. Tá? Você eleva majorando a pena. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Cara, isso aqui é importante, tá? É importante a gente analisar aqui. É o que a gente já falou até antes sobre o crime permanente e sobre o crime continuado, tá? Ele, como diz a questão aqui, ó, durante o período de um ano, tá? Um ano, ele permaneceu com esses 300 quilos, tá? Ele permaneceu com esses 300 quilos de cocaína.
Ele permaneceu esse um ano com esse trânsito de cocaína. E durante esse ano, mais ou menos aqui, surge uma lei, tá? Essa lei, o que que ela vai fazer mesmo? Ela vai elevar a pena. E o que que a súmula 711 vai nos dizer? Tá? A súmula 711, né? Vamos pesquisar aqui, para vocês verem. Tá? Ó. Súmula 711 STF, tá? Ela vai nos dizer aqui, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tá? Repetindo, lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, tá? Eu tenho uma lei penal mais grave, o que que eu tenho que analisar aqui? A vigência, tá? Se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, tá? Vamos lá. Ele iria passar um ano, tá? Ele ia passar um ano com esses 300 quilos de cocaína, tá? E antes de um ano, né? Antes de terminar o ano, né? Deixa eu redesenhar aqui, ó. Antes de terminar o ano, que seria mais ou menos aqui nesse final, tá? O ano, aqui no meio houve uma lei B, tá? Uma lei B que elevou a pena relativa ao crime de entorpecentes, elevando a pena, tá? Vê que ela surgiu antes do fim, tá? O fim, a consumação do crime seria aqui, ó, no fim do ano, tá? E a lei nova surgiu aqui, ó, antes do fim. Então, aplica-se a leis mais severas, né? Aplica-se a lei mais severa, novatis legis impédios, quando ela é anterior à cessação da continuidade da permanência do crime, tá? Vamos lá para as alternativas. Deve ser aplicada a lei mais benéfica. Não, a gente nem precisa nem ler o resto, tá? Aplica-se a lei mais grave, tá? Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja, aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga, tá? Lei C, ou letra C, as duas leis podem ser aplicadas. Não, duas leis não podem ser aplicadas nesse caso, tá? Não tem nem lógica isso. O magistrado pode aplicar o critério do caso concreto, perguntando ao réu qual lei ele pretende que lhe seja aplicado. Tá? Perguntar ao réu qual lei lhe seja mais aplicado é complicado, tá? Não tem nem rumo isso. Então, a letra B aqui na sua alternativa. Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja, aquela que passou a vigorar durante, tá? Durante, ou seja, durante esse período aqui, né? Durante o período em que o agente ainda estava com o depósito da droga, beleza? Vamos para a nossa última questão, OAB 2024, tá? Recentemente aqui, tá? A família de Luiz procura você como advogado explicando que existe uma lei nova, mais benéfica que se aplica ao caso do seu parente, né? Ou seja, está dizendo aqui que existe uma lei nova, mais benéfica que se aplica ao caso do seu parente. Você, ao estudar o caso, descobriu que já viu o trânsito em julgado, tá? Já viu o trânsito julgado e que a lei era realmente mais benéfica, né? A lei realmente era mais benéfica, só que houve um trânsito julgado. E aí, o que acontece? Vamos lá para o Código Penal, tá? Vamos lá para o Código Penal aqui, ó. Tá lá no parágrafo do artigo 2º, tá? Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, né? Vem com a lei mais benéfica, está favorecendo o agente. Aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei mais benéfica, independentemente se transitou em julgado ou não, ela é aplicada, tá? Ela é aplicada. Então, vamos lá, olha as alternativas. Propor ação de revisão criminal. Opa, não precisa propor ação de revisão criminal, tá, galera? Não precisa é, abrir o caso novamente para aplicar a lei mais benéfica. Informar que, como existe o trânsito julgado, a nova lei mais benéfica não se aplica. Não. Independentemente se há ou não o trânsito julgado, aplica-se a lei mais benéfica. Peticionar ao juiz da vara de execuções penais, requerendo a aplicação da nova lei mais benéfica. Opa, essa daqui é a nossa correta, pelo menos é o que parece. Propor habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal para a aplicação da lei mais benéfica, tá? Errado, a letra D. E a letra C é nosso gabarito, tá, galera? Esse foi o nosso bloco de questões. Até o próximo vídeo. Falou!